está? Abra o seu coração e permita que eu fale ao teu coração pela palavra de Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 24, onde está o sermão da montanha, o sermão profético. É interessante que Jesus, em Mateus 24, o Senhor faz menção do fim dos tempos. Ele fala acerca de muitas coisas relacionadas ao fim. E tantas coisas que há 2022 anos atrás, e nós estamos no ano 2022 depois de Cristo. Amém? Então Jesus fala de coisas que há 2022 anos atrás ninguém sabia, ninguém ficava sabendo. Terremotos em vários lugares. Quem que sabia de terremotos em vários lugares naquela época? Não dava. Terremoto em vários lugares. Nação contra nação. Reino contra reino. Filho contra pai. Pai contra filho. Irmão contra irmã. Haverá fome. Pestes. Pestes é pandemia. Mas ainda não é o fim. O Senhor Jesus, olha, quando se manifestar a impiedade e o amor de muitos se esfriará, e se até mesmo alguns dos escolhidos, ou muitos dos escolhidos em algumas tradições, serão enganados e também irão esfriar a sua fé. Jesus alerta em Mateus capítulo 24, trazendo à tona profeticamente acerca dos fins dos tempos, acerca do que iria acontecer no fim, no final de tudo, se eu e você estivéssemos pregando esta palavra. Há 30 anos atrás, quando os pregadores anunciavam esta palavra, enquanto ainda não tinha celular, enquanto a internet também não tinha, apenas nos países de primeiro mundo ainda se encontrava, mas na maioria no mundo não tinha internet, as pessoas não eram ligados, conectados na tecnologia. E enquanto os pregadores anunciaram o sermão profético de Mateus 24, eram taxados de quadrados, eram taxados de crentes fanáticos. Eles eram taxados assim, e eles morreram pregando o evangelho e anunciando o evangelho. Hoje nós estamos em 2022, a tecnologia ela está na mão, a tecnologia está na mão de todo mundo tem um computador de bolso chamado smartphone. Todo mundo tem, nós estamos conectados na rede, na internet, de uma forma mundial. Nós ficamos sabendo do que está acontecendo no mundo, no globo terra. Por mais remoto que seja o lugar, nós temos capacidades e condições de ter informações em tempo real do que está acontecendo lá. Nós sabemos, estamos certos de que Mateus capítulo 24 é real. Mateus capítulo 24 é tão atual como que se Jesus estivesse pregado esse sermão hoje pela manhã, quando nós estávamos aqui na igreja fazendo a faxina. Mateus capítulo 24 é tão real, é tão natural hoje para nós. Um sermão ministrado há mais de 2000 anos atrás. É interessante que Jesus, após trazer um alerta dos fins dos tempos, após trazer um quadro, pintar um quadro da realidade que não é uma boa realidade. Se você analisar o sermão profético, Jesus fala de coisas terríveis que iriam acontecer. Sermão profético, Jesus fala de coisas, catástrofes mundial. Jesus fala de coisas muito terríveis. Não tem nada de bonito em Mateus capítulo 24. O sermão profético trata-se de coisas que nós nem queríamos ver,
que nós não queríamos vivenciar. Mas a realidade trouxe à tona o cumprimento das profecias das Sagradas Escrituras. Não somos mais aqueles pregadores de 30 anos atrás, que as pessoas taxavam eles de quadrados e fanáticos. Não. Se você pregar o capítulo 24 de Mateus em qualquer praça pública, aonde ainda é permitido pregar o Evangelho, porque em muitos lugares a Bíblia Sagrada, ela é expurgada, ela é proibida. E no Brasil nós estamos vivendo uma época em que principalmente os partidos da esquerda do Brasil estão querendo inibir a Bíblia, estão querendo proibir a Bíblia. E nós, como servos de Deus e homens de Deus, temos que orar todos os dias para que o Senhor entre com providência e dê vitória à sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. E nós estamos vivendo uma realidade, e muitos crentes estão com os olhos vendados e não conseguem enxergar a atmosfera espiritual profética de Mateus capítulo 24. A igreja está vivendo uma dimensão profética de Mateus capítulo 24. Isso hoje é muito real para todos aqueles que têm sensibilidade em Deus. Não fique preocupado, porque eu não vou citar nomes. Eu sou pastor, eu prego o evangelho há mais de 20 anos. Mas eu oro todos os dias, clamando diante do altar: Senhor, entra com providência e desperta o teu povo, desperta a tua igreja, entra com providência e faz um milagre, faz um reboliço, porque a palavra de Deus é poderosa. A igreja vive numa dimensão profética, há poder na oração de um crente fervoroso e cheio do Espírito Santo. Você acredita assim? Levante a sua mão para o céu e dê glórias ao nome de Jesus. Nós estamos vivendo uma dimensão profética. Mateus capítulo 24 é real. É interessante que Jesus destaca um assunto que parece que está totalmente fora, se você não analisar cautelosamente. Parece que os últimos versículos são 51 versículos em Mateus 24. 51 versículos. E se você não analisar cautelosamente, parece que Jesus dá um fora quando ele começa a falar a partir do versículo 45 ao 51. Parece que Jesus sai do contexto totalmente quando ele entra a partir do versículo 41 ao 50, do 45 ao 51. São 6 versículos que Jesus muda a tônica nesse conceito profético, nesse cenário profético. Jesus muda o foco, olha para a sua igreja eleita, lavada, remida no seu próprio sangue. Levante a sua mão, dê glórias a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus muda a tônica após profetizar todas as desgraças, as misérias e as mazelas dos últimos dias. Jesus volta-se para a sua igreja nos últimos versículos de Mateus 24, versículos 45 ao versículo de número 51, e ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Jesus mudou de sermão? Jesus já estava pregando fora do contexto? Será que Jesus mudou? Ele não sabia pregar direito, é isso? Porque até o versículo de número 44, ele descreve as misérias dos últimos dias e alertando o povo acerca da sua vinda. Ele diz: olha, o dia e hora ninguém sabe, mas acautelai-vos para que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. Quem é ninguém que engana? A Bíblia diz que o nome de ninguém não é ninguém, é Satanás.
Porque ele veio matar, roubar e destruir. Você está entendendo? Diga amém. E Jesus está pregando, afirmando profeticamente: toma cuidado para que Satanás não te engane. Quando eu digo para você que você é iludido por Satanás para não vir a um culto de Santa Ceia, ao invés de celebrar ao Senhor em corpo, alma e espírito, aleluia, bendito seja Deus. Eu não posso celebrar em corpo porque alguma coisa me impede, mas eu posso celebrar em espírito e alma, e o meu Deus que está nos céus, ele pode receber, bendito seja Deus. Isso não é heresia, isso é comunhão com aquele que está no oculto, e você não consegue entender esse mistério. Não percam a chance de você entrar em comunhão com Deus. Parece que Jesus muda. Ele finaliza o sermão profético. Aos olhos, é interessante, você já percebeu que toda notícia boa, ela só é revelada no final? Você sabia disso? Aí você liga lá e os homens aprenderam isso. Jesus não saiu do contexto. Ele pregou 54 versículos. Aleluia. E ele deixou para dar boa notícia no final. Todos estavam ali com os olhos estatalados, olhando para Jesus, enquanto ele está falando das misérias, das mazelas, do fim dos tempos, do que iria acontecer, das coisas terríveis que iriam acontecer. Todos estavam com os olhos esbugalhados. Jesus chama a atenção de toda a sua plateia, de todos os seus ouvintes, o grande pregador na sua essência. Ele chama a atenção de todo mundo. Quando todos estão olhando para ele, parece que eu imagino Jesus dizendo assim: ó, já estou terminando. Dobre a sua atenção. Todos dobram a atenção para Jesus. E ele diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Ele estava falando de um tempo de misérias. Ele estava falando de um tempo de incredulidade. Ele estava falando de um tempo de frieza, de mornidão. A gente sabe que o crente morno, Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz que o Senhor causa náuseas em Deus a ponto dele querer vomitar você. Vomitar-te-ei da minha boca, porque não é quente nem frio, porém morno. E Jesus está falando de um tempo, Jesus está destacando um tempo de misérias, de mazelas. E de repente, ele se volta para a multidão e diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Quem foi que constituiu? Diga: o Senhor. Quem foi que constituiu? Diga: o Senhor. Repita: o Senhor. Não foi o PT, não. Não foi nenhum partido de homens. Não, foi o Senhor que constituiu. Você pode dizer amém? Pode dizer amém, ou você está com medo de dizer amém? Foi o Senhor que constituiu sobre a sua igreja, sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo. E quando é o tempo que eu devo trazer o sustento? Quando é o tempo que eu devo participar desse sustento? Quando é esse tempo, pastor Luciano? Não saia daí, dobre a sua... Troca a bateria do outro. Quando é esse tempo? Quando é o tempo que eu devo participar? Quando é o tempo que eu devo me empenhar a fazer? Observe que Jesus está falando de um tempo
tempo do fim. E eles se voltam para a multidão e dizem assim para ele: olha, mas o Senhor constituiu servos fiéis e prudentes para o sustento da sua casa a seu tempo. Ei, qual era a maior preocupação de Jesus aqui nesse sermão? Você calculou? Era com terremoto? Não. Qual era a maior preocupação de Jesus aqui nesse sermão? Era com nações contra nação? Guerras? Qual era a maior preocupação de Jesus aqui nesse sermão de Mateus 24? Era com fome, pestes, terremotos em vários lugares? Não. A maior preocupação de Jesus no sermão de Mateus 24 era com a sua casa. Repita comigo: a sua casa. O foco dele era a sua casa. Ele deixou para dar a melhor notícia no final. E Jesus está dizendo para nós hoje, 2022 anos depois, dizendo assim: olha, tudo pode desmoronar, mas eu constituí servos fiéis e prudentes para manterem a minha casa. Levante a mão e dê glórias ao Senhor Jesus, porque você foi escolhido por Deus para contribuir, para ajudar, para manter a casa do Senhor. Jesus prega um sermão terrível, mas a maior preocupação dele era com a sua casa. Jesus diz assim: olha, pode 1000 cair ao lado e 10.000 à direita, mas a minha casa, ela tem que permanecer de pé. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você consegue enxergar isso? Jesus está protegendo a sua casa. A preocupação dele é tão somente com a sua casa, com a sua igreja. Glória a Deus. Por que será que nós temos a dificuldade de entender isso? Você que está me ouvindo aí pela internet, tem pessoas que ela não consegue ir à igreja, alguns porque não pode mesmo, a gente sabe disso. Estão numa cama, estão de uma maneira que não tem dificuldade, estão aí tendo a honra de ser alcançados através da internet, mas a maioria tem a possibilidade, mas não ligam, não se importam com isso. E Jesus é o maior preocupado aqui. Ele prega tudo, fala tudo e deixa a melhor notícia. E qual é a melhor notícia? A minha casa. Eu constituí servos fiéis e prudentes para o sustento a seu tempo na minha casa. Glória a Deus. Sabe por que a casa de Deus existe? Porque a mão do Senhor está abençoando, porque o Senhor tem trabalhado em corações, porque o Senhor constituiu homens e mulheres, servos fiéis e prudentes. Glória a Deus. Para poder manter a sua casa a seu tempo. Glória a Deus, funcionando. Bendito seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Vamos continuar aqui. Após diversas advertências, o Senhor Jesus destaca: Ele mesmo havia constituído servos com qualidades diferenciadas. Olha aqui para mim, não é qualquer um. Não é qualquer um. Os servos que o Senhor constituiu para o cuidado da sua casa são pessoas com características especiais. Não é qualquer um, porque Jesus sabe que qualquer um não tem compromisso com a sua obra. Qualquer um não tem. Então, sendo sabedor que qualquer um não tem compromisso com a sua obra, o que é que ele faz? Constitui pessoas com características especiais para cuidar da sua casa. Levante a sua mão e dê glória, porque você é especial. Deus escolheu você, aleluia, para nesses últimos dias. A igreja está prestes a ser arrebatada, e o Senhor confiou em mim e em você, aleluia, servos fiéis e prudentes para o sustento da sua casa. Glória a Deus. O que é constituir?
Vou traduzir para você. Refere-se a delegar poderes e capacidade para realizar. Viu que não é qualquer um? A igreja só existe porque o próprio Deus é quem mantém ela usando pessoas. Você está me ouvindo? Diga amém. É o próprio Deus que mantém a sua igreja usando pessoas que Ele mesmo constituiu para cuidar da sua igreja. Aleluia! Deus constituiu, não é qualquer um. Presta atenção, constituir refere-se a delegar poderes e capacidade para realizar, direcionados a um propósito em sua casa. Refere-se a servos com um chamado especial, refere-se a servos com um amor especial, não é qualquer um, refere-se a servos com responsabilidades especiais, não é qualquer um, refere-se a servos com um compromisso especial nesses últimos dias na casa do Senhor, não é qualquer um. Você que contribui na casa de Deus, você não é qualquer um, porque você só contribui porque o Espírito de Deus consegue te convencer a isso, e ninguém mais além dele mesmo, que constituiu servos fiéis e prudentes para manter a sua casa nesses últimos dias. Quem está me ouvindo, levanta a sua mão e dê glória pelo amor de Deus. Jesus está aqui. Eu posso sentir a presença do meu Senhor aqui. Aleluia. Eu me sinto alguém especial quando eu contribuo na casa do Senhor. Eu me sinto alguém com um chamado especial quando eu vim pela manhã com a minha família para a gente limpar a igreja e fazer faxina na igreja. Eu não sou qualquer um. Eu sou alguém com chamado especial por aquele que está sentado num alto e sublime trono, aleluia, que elegeu a mim e a você para fazer a sua obra, para manter a casa do Senhor viva, ativa, limpa e organizada, funcionando para a glória do Senhor, para que almas se rendam, para que pessoas sejam alcançadas, para que vidas sejam salvas, porque o inferno não vai trabalhar para isso. Esta obra é para pessoas que foram chamadas por Deus. Abra o seu coração. Deus chamou pessoas para isso. Aleluia. E Jesus finaliza o sermão profético enfatizando isso. Ele deixa para a última hora para dizer, olha, a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque eu estarei no meio, aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio. O que Jesus veio fazer no meio? Ele está operando, ele está agindo, ele está fazendo, ele está realizando, ele está manifestando a sua graça, e você pode ser alcançado. Receba em nome de Jesus. Isso é profético sobre a tua vida. Receba no nome de Jesus, porque você pode ser alcançado nesta noite. Bendito seja Deus para sempre. Onde estão os teus olhos? No mundo? Os meus olhos estão na igreja, e não sai da minha mente todos os dias. Não sai da minha mente. Por quê? Porque eu não sou qualquer um. Não sai da minha mente, porque o Espírito de Deus, ele está todos os dias impulsionando aqueles que ele constituiu sobre a sua casa. Oh, glórias ao nome de Jesus. Por isso eu não posso me preocupar com aquilo que não é a minha parte a fazer. Você entendeu isso? Diga amém. Não posso me preocupar com aquilo que não é a minha parte a fazer. Se você não for convencido pelo Espírito de Deus, qualquer coisa que eu fizer, por mais que eu fizer, eu não irei alcançar sucesso. Porque só fica na casa do Senhor
aqueles que foram chamados e constituídos por Ele mesmo para fazer a sua obra. Aleluia, glória a Deus. São pessoas que têm um chamado especial, pessoas que têm um amor especial por sua casa, pessoas que têm responsabilidades especiais, pessoas que têm um compromisso especial com a obra do Senhor. Aquilo que é mais interessante no sermão profético dos últimos dias. Tem pessoas que o mais importante é trabalhar, ganhar dinheiro. Tem pessoas que o mais importante é alcançar um status social. Tem pessoas que o mais importante é uma série de questões. Jesus deixa claro: o mundo e as suas concupiscências serão destruídos pelo juízo de Deus. A igreja eleita de Cristo Jesus será arrebatada para a glória. Quantos aqui ainda reconhecem isso e aguardam o arrebatamento? A igreja de Cristo Jesus, ela aguarda o arrebatamento, aleluia, e vive, dorme, acorda nessa expectativa. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Nós somos impulsionados todos os dias profeticamente. Eu sou impulsionado todos os dias profeticamente. Todo aquele que foram constituídos pelo Senhor para cuidar da sua casa, eles são impulsionados profeticamente todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Aí Jesus diz uma coisa que intriga muitas pessoas. A palavra de Deus diz assim: se saiu do nosso meio, é porque não era nosso, é porque não fazia parte de nós. Porque aqueles que fazem parte da igreja, eles têm um chamado especial, eles têm um amor especial, eles têm um compromisso especial, eles possuem características especiais, e essas características especiais não veio de um diploma de faculdade, não, veio do alto e sublime. Você entende que você foi escolhido por Deus? Diga amém. Fomos escolhidos por Deus. Glórias ao nome de Jesus. Eu quero encerrar aqui, vou finalizar. Versículos 45 a 47, ele destaca dois grupos de pessoas. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, e, consequentemente, destaca, coloca à parte aqueles que são infiéis e imprudentes. Fiel e prudente são aqueles que receberam características especiais em sua missão. E qual era a missão? Diga comigo: com a casa de Deus. Diga comigo: com a casa de Deus. A missão é essa. A missão é com a casa de Deus. Se você não está envolvido com a casa de Deus, você não está cumprindo a missão que você foi chamado, que você foi vocacionado, que você foi escolhido para isso. Quem é o agente atrapalhador disso tudo? Olhe para mim aqui. Você está orando? Você está jejuando? Você está estudando a Bíblia? Porque existe ninguém, lembra de ninguém? Ele está interessado em mudar o seu foco. Ele está interessado a dizer para você, como a serpente, lá no Éden, que possuiu a serpente, e chegava todos os dias falando no ouvido de Eva: ó, não é isso que Deus está falando, não, sabe? Ele é assim, e vem com conversinha paralela, vai para um lado e vai para o outro, até o dia que conseguiu enganar Eva. Aonde Eva estava? Diga comigo: no Éden. Diga comigo: no Éden. Eva estava no Éden. O que isso quer dizer, pastor Luciano?
Satanás pode falar ao teu ouvido, você estando em plena comunhão com Deus. Se você não tiver conhecimento da palavra, para ter discernimento e analisar o contexto daquilo que está sendo passado para você através de Satanás, você vai cometer um erro. Porque Jesus disse, não só de pão viverá, mas de toda a palavra de Deus. Se eu conheço o contexto pela palavra, eu vou avaliar. Opa, peraí, lembra de Jó? Jó estava lá, jogado, moído, apodrecendo, e os amigos de Jó olham para ele e dizem, rapaz, confessa aí, confessa o teu pecado, fala logo porque tu está podre, porque tu cometeu pecado, tu